Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Este sábado, trazendo sempre convidados muito especiais. Todos aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul passam aqui pelo nosso Band Entrevista. Te convidando para nos acompanhar sempre, evidentemente, todas as manhãs de sábado aqui na tela da Band TV, mas também nas plataformas digitais. No YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes, inclusive tem lá o Manhã Bandeirantes, comigo com a Regina Lima, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 10h30, e também com 60 minutos às 8 da noite. E no Band RS no YouTube, você acompanha toda a programação da Band TV e da Band News FM. E lá tem também a playlist com todas as edições do nosso Band Entrevista. Nosso convidado de hoje foi um grande personagem, e até vou dizer protagonista, dentro do processo que vivemos com a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Diretor do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, Maurício Ló, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Fabiano. Uma honra, Maurício, bem-vindo. Obrigado pela presença aqui conosco. Por favor, fique à vontade. Obrigado pelo convite. Eu falei no ar diversas vezes, Maurício, que podem falar qualquer coisa em relação ao DEMAI. Menos que não houve comunicação, que não houve informação de qualidade, seja notícia boa ou ruim, para a população durante as enchentes. Não faltou informação. O que não funcionou, o que deixou de funcionar, isso evidentemente é grave e tudo foi tratado justamente com essa atenção devida à gravidade, mas a informação não faltou. E a gente sabe muito bem que não é sempre que isso acontece, por isso eu começo te parabenizando, cara, porque eu falava que, olha, o Maurício Loz, não sei que hora que ele tem dormido, porque as coisas têm sido bastante complicadas, você atendendo a todas as emissoras, a todos os veículos, a todo momento. Parabéns e bem-vindo aqui. Obrigado. Nós mesmos falávamos bastante, né, diversas entrevistas, nos 60 minutos, em todos os programas possíveis. E acho que é um papel também, né, do líder do processo, levar a transparência para a população. Né, estávamos diante de um episódio, de um cenário jamais visto. Né? Então, a população precisava saber aonde, né, buscar uma confiança, buscar uma certeza. E a gente procurou passar isso, claro que nem sempre as informações eram no prazo que o cidadão queria, né, de esgotar um bairro, de conseguir botar de pé uma casa de bombas. Foi um cenário, né, algo jamais visto. Mas estamos aqui, né, avançamos já diversas etapas, tem muitas ainda pela frente. E a gente está aqui para falar um pouquinho, né, para trazer para a população o que a gente tem feito, para acalmar a população, prestar conta de todo o nosso serviço. Pois é, essa aqui é a grande questão. Eu vou te pedir, primeiramente, recordar um pouquinho, rapidamente, do que aconteceu e depois a gente vai trazer para soluções que já estão sendo feitas e que foram tomadas ainda durante todo o processo. Mas, começando por lá, né, o que se disse muito, vamos aqui desmistificar as coisas que aconteceram e que você, inclusive, já falou aqui na Rádio Bandeirantes inúmeras vezes. As 23 casas de bombas de drenagem, elas estavam funcionando quando começou tudo aquilo, quando começa as primeiras medidas de tentar impedir a inundação, ou seja, as comportas foram fechadas e tudo mais, as casas de bombas estavam funcionando, Maurício. Isso, exatamente, Fabiano. E claro, e é importante a gente frisar isso até para a população entender. As casas de bombas, elas não são feitas para tirar a inundação, né, de dentro de Porto Alegre para fora. O fato é que Porto Alegre não deveria ter sido inundada. Mas sim, tivemos falhas no sistema de proteção, tanto nos diques quanto nas comportas, né, falhas desde a sua concepção, constatadas agora, diques que foram construídos na década de 60 e 70 e que foram construídos a uma cota inadequada, né, muito baixos. E claro, e erros de concepção das próprias casas de bombas, que têm seus erros de projeto, que foram construídas numas cotas baixas, com posto de saída também muito baixo. E pela elevação do Lago Guaíba, acabou que o canal que seria um canal de saída da água, né, de quando nós estávamos bombeando a água da chuva para fora da cidade, acabou sendo um ponto de entrada de água também. Né? Então, e aí, claro, elas foram paralisando, né, os operadores tiveram que desligar o sistema e ir saindo, e assim a água foi tomando conta, né, pelos diques, pelas comportas e também pelas casas de bombas, por essa falha de projeto. E aí, gradativamente, fomos perdendo, né, estávamos sim com todas, com as 23 funcionando, e gradativamente fomos perdendo elas até que tivemos apenas 4. 19 chegaram a parar. Né? E aí sim foi um processo muito duro, muito árduo da gente conseguir sempre acessar a casa de bombas, seja construindo diques com pedras para acessar com caminhões, isolar, criar um dique de isolamento daquela casa de bomba, colocar bombas de drenagem com um gerador para tirar toda aquela água de dentro e assim conseguir recuperar os motores, os painéis elétricos. E gradativamente também a gente foi avançando nisso.
Hoje nós estamos já com as 23 casas de bombas funcionando, não ainda na sua totalidade, com todos os motores, né, mas estamos aproximadamente já com 70% funcionando e estamos avançando aí dia a dia para avançar aí para o 100%. E é importante explicar também, Maurício, elas pararam de funcionar porque elas também foram inundadas e estavam num nível do chão muito abaixo do que era previsto ou se imaginava que pudesse se alcançar com qualquer inundação. Essa é a explicação tipo básica e mais simples para aquele que é leigo que está nos acompanhando? Exatamente. Nós tivemos diversas situações. Primeiro, algumas casas de bomba sim. Por exemplo, a gente pega 17 a 18 que ficam na Avenida Mauá. Essa sim tem um erro grave de concepção, um erro de projeto. O projeto é de 74, Fabiano. Tem 50 anos esse projeto e é do extinto DNOS. Então, assim, elas foram construídas a uma cota muito baixa e o posto de saída, então, ele fica muito vulnerável e conforme teve a elevação do nível do Guaíba, que ficou mais alto do que o próprio nível do posto de saída da casa de bombas, então o Guaíba exerceu uma força muito maior, a água acabou entrando por ali. Então, nós fomos perdendo o centro por ali. Essa água, por exemplo, acabou se espraiando, né, tanto ali pelo centro, em direção à Cidade Baixa. E aí, por exemplo, pessoas ali que moravam na Cidade Baixa começaram a relatar choques ao serem resgatadas. E aí sim a Serra Equatorial desligou também a energia de toda aquela região, pegando, por exemplo, a casa de bombas número 16 da Rótula das Cuias, que ela estava se comportando bem, ela estava segurando bem aquela água naquela região, mas pelo fato de ter sido desligada a energia elétrica, ela também parou, daí sim a água passou a tomar conta daquela região também. E assim foram diversas casas de bombas, ou por alguma inundação, por alguma falha de concepção, ou pelo fato da energia elétrica ter sido desligada também naquela região, atingindo a casa de bombas, e aí sim a água passou a tomar conta. Pois é, que coisa, parece um terror, um filme que a gente viveu, tudo que a gente acompanhou aqui em Porto Alegre. Uma outra situação que é importante trazer, e a gente ouviu muito durante o processo, e também é importante a palavra do diretor-presidente do DEMAI sobre esse assunto, é que muito se falou que o maquinário, que o DEMAI em si estava sucateado devido a um interesse de privatização dos serviços do DEMAI. Isso é importante trazer. O que, segundo informações que você mesmo trouxe e o próprio prefeito Sebastião Melo, o que não corresponde com a verdade. Como é que você recebeu isso e qual é a verdade em relação a este aspecto, Maurício? Fabiano, nós entendemos isso porque, de fato, estamos diante, né, de um cenário político logo aqui em breve, né, e infelizmente, os assuntos acabam se misturando. Né, mas isso, nós como, né, indicações políticas, nós até entendemos isso, mas o sentimento do servidor do DEMAI, que ele relata, né, uma chateação, enfim, né, porque muitas vezes não era nem questionado se havia ou não casa de bomba, era acusado de que não se tem manutenção nas casas de bombas. Né, e isso chateou muito o servidor do DEMAI. E nós estamos muito tranquilos quanto a isso, Fabiano. Né, por exemplo, só no ano passado, 2023, foram 768 intervenções em todas as 23 casas de bombas e nas comportas. Seja por procedimento simples, por uma troca de chave de partida, por parafusos, ou até por troca de bomba, troca de motor, troca de todo o comando elétrico, isso sempre foi feito. Né? Então, o DEMAI tem um contrato específico para isso, e nós temos que manter essa manutenção em dia. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, em relação à manutenção de casas de bombas, de comportas, mas, infelizmente, né, acaba tendo... E muito se fala, não houve manutenção, mas não se fala no quê? Não houve manutenção de maneira muito geral. E aí nós acabamos entendendo que há muito uma conotação política, que acaba sendo uma falácia, enfim, do que de fato uma verdade. Então nós estamos muito tranquilos quanto a isso, já apresentamos isso até para o Ministério Público, para todo mundo que nos questionou. Então, de fato, nós estamos muito tranquilos que isso não passa de uma narrativa. Com certeza. Maurício Loss, diretor do DEMAI. E Maurício, uma coisa que é importante trazer... As máquinas, as casas de bombas, elas não funcionam de forma ininterrupta, elas funcionam conforme a necessidade delas, isso é importante trazer. Como é que funciona essa mecânica, até para que o nosso telespectador e ouvinte também, claro, possa entender. Elas estão sempre ligadas ou elas estão sempre prontas para serem utilizadas? Como é que funciona? Isso, prontas para serem utilizadas, nós temos operadores 24 horas, mas no período em que não há chuva, não há necessidade de elas serem ligadas. Né, elas funcionam ali por 1, por 2, por uma semana, dias, né, ou por uma semana, conforme o período de chuvas. A partir do momento que então o sistema de drenagem, né, as bocas de lobos, as redes, elas são direcionadas conforme a topografia, são direcionadas
para aquela casa de bomba que atende determinada região. Essa água então vai chegando, né, vai sendo captada e vai chegando nas casas de bombas, temos um posto de chegada e conforme o nível vai se acumulando de água, o operador está sempre ali, né, a postos e ele vai ligando ou não aquela casa de bombas para controlar o nível do posto de chegada. E aí sim mandamos essa água para o Guaíba. Então, justamente, a água ela é feita para tirar, a casa de bombas ela é feita para tirar a água da chuva e não para trabalhar numa inundação. O sistema de inundação são os diques e as comportas, né, que aí sim apresentaram suas falhas. Tivemos a comporta 14 que rompeu pela força da água e já estamos providenciando uma comporta extremamente robusta, né? Estamos fazendo diversos lançamentos. E essa que ficava em frente à descida do rio Gravataí. Exato, no rio Jacuí. Jacuí. Isso, o rio Jacuí, ele é responsável mais ou menos por 80% a 85% da água que chega no Guaíba, né? As outras contribuições do Caí, Sinos e Gravataí são menores. Então, o Jacuí ele desceu com muita força, bem onde ele faz a curva. Exatamente, veio direto. Assim como nós vimos, né, em matérias também, em diversos pontos do interior do estado, onde rios faziam a curva e eles passaram reto e devastaram bairros inteiros. Os rios não respeitaram os seus cursos. Foi algo sem precedentes, Fabiano. Nós tivemos ali, em pontos mais altos da serra, mais de 1.000 milímetros acumulados em uma semana. Isso é algo jamais visto, né? E vale sempre lembrar, Fabiano, que 1/3 do que chove no estado passa aqui por Porto Alegre, né? E aí agora muito está se trazendo à tona também o sistema de proteção de cheias, que ele não pode valer só para Porto Alegre, né? Nós temos que pensar a região metropolitana como um todo, em como direcionar essa água, em como fazer com que ela passe aqui sem causar danos, porque de fato foi um volume extremamente, né, jamais visto e que trouxe o estrago que nós vimos. 470 municípios atingidos dos 497, né? Realmente a maior, inclusive o Comando Militar do Sul, aqui o Exército, fala que é a maior catástrofe que o Brasil já viu, pelo que eles mesmos presenciaram e nos ajudaram aqui em todo o estado. E porque ele vai representar ainda de reestruturação para benefício do próprio país, né? Exato. O Sul tem um dos estados que mais faz parte da questão com, por exemplo, o arroz, né? 70% do arroz é aqui no nosso estado. Exato. Maurício, uma imagem que chamou a atenção e que muita gente ficou irritada e querendo saber explicação, e depois disso eu quero falar um pouquinho mais sobre tudo que se aprendeu e as soluções que o DEMAI já está fazendo. Foi aquela imagem de uma câmera que trazia a água saindo da própria casa de bomba ali da Avenida Mauá. Por que aquilo aconteceu? Exato, né? Então ali foi de fato um erro de concepção de projeto. Então, como eu falei, na casa de bombas nós temos o posto de chegada na casa de bomba, onde a água é drenada e direcionada para a casa de bombas. Nós temos aí conectados com um posto de sucção, que nós chamamos, que fica o motor e a bomba lá embaixo, o motor faz girar a bomba. E depois nós temos o posto de descarga, que aí sim depois vira uma grande galeria que vai em direção ao Guaíba. Falando especificamente da 17 e da 18, que são na Avenida Mauá. E ali nós temos a altura daquela casa de bombas, uma cota de 13,30. Né? Nós temos o nível do cais Mauá como cota de 3 metros, depois mais 3 metros do muro, né? Por isso que a gente fala que a nossa cota de inundação, a nossa proteção são 6 metros. Então ali nós temos aquela casa de bombas apenas 30 centímetros acima da cota do Guaíba. E nós chegamos no nível do Guaíba a 5,35 metros. Né? Então, ao invés de nós termos aquele posto de saída protegido, seja com uma parede, seja com chapas herméticas que evitasse com que aquela água voltasse então pelo poço, aquilo nunca foi previsto no projeto. Né? Então, a partir do momento que o nível do Lago Guaíba ficou mais alto do que o nível da casa de bombas, ele exerceu uma força muito maior do que a força do bombeamento aqui dentro da casa de bombas. Então, como eu falei, onde era para ser um posto de saída, né, um canal de saída da água da cidade, para o Guaíba acabou sendo um ponto de entrada. E por ali, então, voltou muita água do Guaíba e acabou, sim, né, tendo que molhar os equipamentos, molhar os motores, e a gente teve que desligar e aí, sim, tomou conta e foi tomando conta da região central. E chamou a atenção que até mergulhadores tiveram que ser chamados para depois, na hora da tentativa de recuperação dessas casas de bombas em alguns lugares. Né? Tivemos de tudo, Fabiano. Chamamos, pedimos auxílio do Exército, né, chamamos veículos anfíbios também, falando ali da EBAB, Estações de Bombeamento de Água Bruta do Sistema Moinhos de Vento também, né? A Moinhos de Vento ficou aproximadamente 20 dias sem água. Né? Que também a construção também daquele ponto de captação de água é da década de 60, que agora nós também já estamos providenciando a correção disso. E de fato ali foi uma luta também para conseguirmos chegar lá somente de barco, isolar, tirar aquela água de dentro.
ali nós chegamos a quase 2 metros de altura do nível do solo, só que o poço de captação ficam a 6 metros abaixo do nível do solo, né, das adutoras que ficam ali até lá o Guaíba. Então nós tivemos muita água para drenar ali, depois consegui acessar motores de 3, 4 toneladas. Então foi uma operação de guerra, contamos com a ajuda aí da Sabesp, Sanepar do Paraná, Copasa Minas Gerais, Casan Santa Catarina, que inclusive até nos doou um motor. Então realmente, né, foi uma operação de guerra, Fabiano, para a gente conseguir reerguer a cidade aí e satisfeitos porque até pelo próprio registro dos holandeses que tiveram aqui no início de junho, ficaram surpresos com a velocidade com que a gente conseguiu reerguer a cidade diante do tamanho do cenário visto, né, do tamanho da catástrofe. Então, uma tragédia assim, com muitos aprendizados, né, muitas lições, muitas correções que já identificamos e que já estão sendo providenciadas. E agora é, com certeza, trabalhar para que isso não ocorra mais. Que bom. Obrigado, Maurício. Por enquanto, na volta a gente vai falar um pouquinho das soluções, do que se aprendeu e das medidas que já estão sendo tomadas para minimizar impactos. Vou bater na madeira aqui. Tomara que não tenhamos nunca mais um negócio desse. E lembrando que depois dessa enchente aqui no Rio Grande do Sul, nós vimos depois na Alemanha, em Miami, e teve mais um outro país. Teve Itália, teve Dubai. Que tiveram coisas semelhantes. Teve aqui, Suíça ou Suécia, se não me engano, teve Rússia. Então, nós não estamos numa bolha, né, Fabiano? Há um novo momento climático no mundo. E prova disso é que praticamente todo o estado foi atingido, né? Não é algo só aqui específico para Porto Alegre. Então, realmente, há um novo cenário climático mundial e que é o momento de se rever, de fato, né? Todo esse sistema de proteção contra cheias e fazer todas as melhorias aí que estamos encaminhando. Maurício Loss, diretor do DEMAI, conosco hoje aqui no Band Entrevista. Mas eu quero te convidar para conhecer o melhor restaurante asiático do Brasil. Ele está aqui em Porto Alegre, na Casa Prado, ali na Dinarte Ribeiro, que é o Asiana. E com ele, nós vamos conhecer o Asiana, vamos para o intervalo e eu já volto com as soluções, o que está sendo feito para minimizar os impactos de enchentes e alagamentos aqui na nossa capital. Asiana, intervalo e já voltamos. De volta com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista. Geralmente às 11 da manhã, às vezes às 8, 8h30, dependendo da nossa Fórmula 1. Estamos recebendo hoje aqui no Band Entrevista o diretor do DEMAI aqui em Porto Alegre, Departamento Municipal de Água e Esgoto, Maurício Loss. Bom, Maurício, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o que aconteceu, o que foi feito, enfim. E agora as soluções. O que se aprendeu, principalmente, e essa talvez seja a informação de $1 milhão, né? O que se aprendeu, o que já está sendo feito para minimizar impactos de novo, né? Que não tenhamos outra enchente dessa, mas a gente sabe que as coisas do jeito que estão, infelizmente, podem acontecer enxurradas e tudo mais. Mas o que nós aprendemos, o que está sendo feito para minimizar e se apontou como problemas, alguns você já referiu aqui, erros de projeto, das próprias casas de bombas que estão em nível de serem inundadas. O que se aprendeu e o que está sendo feito? Exato, né, Fabiano? Então, tirada a lição, né, agora identificamos todos os pontos de fragilidade, sejam nos diques, né, construídos a cota que deveriam estar próxima a 7 metros de altura e foram construídos uma cota de 4, 4,30, 4,5, dependendo principalmente no Sarandi, né, que foi um bairro extremamente afetado. As comportas, e falando principalmente das comportas que ficam na Castelo Branco, que se mostraram muito mais frágeis, né? Tivemos a comporta 14, que fica embaixo do viaduto da Sertório, que rompeu, e aí sim acabou inundando muito o bairro Maitá. E a questão das casas de bombas, né? Então, nós estamos avançando muito nisso. Nós já temos contratado 2 consultorias, a primeira que vai nos ajudar tanto para os projetos das casas de bombas, e outra que vai nos ajudar em relação aos diques.
essas empresas já estão atuando. A das casas de bombas, nós passamos todos os projetos que nós temos, né, e essa semana que vem, agora, essa próxima, a partir de segunda-feira, já vão iniciar também vistoria em todas elas, para já nos trazer soluções de elevação de painéis, de elevação de subestação, colocação de geradores em todas elas, né, e espera para mais geradores caso haja necessidade. Colocação de bombas submersíveis, que caso, né, e Deus queira que não aconteça mais, mas caso haja uma nova inundação, são bombas que conseguem trabalhar abaixo da água ainda. Então, diversas, e correção, por exemplo, desse poço que eu falei, da 17 e da 18, né, desses problemas de concepção, problemas de projeto que nós identificamos e que agora toda essa consultoria já vai nos direcionar, então, para esses projetos que nós vamos contratar muito em breve já as obras, né? Então, muito em breve, agora o pessoal já vai começar a ver tapumes aí nas casas de bombas, aí isso vai trazer muita segurança, né, para Porto Alegre, para o porto-alegrense, para o investidor. Então essa é uma resposta rápida que a gente quer dar para a população. Em relação aos DICs, esse é um processo um pouco mais demorado, porque o DIC nós precisamos primeiro fazer uma topografia, identificar em que altura, né, em que de fato de cota eles estão. Nós temos que fazer sondagens, análise, amostra do solo, justamente porque são DICs construídos há 50, 60 anos, que sofreram, né, diversas intempéries e também intervenções humanas. Infelizmente, no Sarandi, por exemplo, né, que é um exemplo clássico, nós vimos ali por diversas imagens muita gente que construiu sua residência nos últimos 20, 30, 40 anos, residência sobre o dique, né, ou muito próximo ao dique, pessoas que cavaram o dique ali também para acomodar melhor a sua casa. Isso fragilizou muito, né, o sistema de proteção. E aí tivemos 3 rompimentos de dique ali no Sarandi, o que ajudou muito a inundar toda aquela região. E agora, então, nós precisamos entender de que maneira que esses diques estão se comportando, e isso tudo vai nos mostrar que caminho a seguir, qual a tecnologia, qual a alternativa que nós vamos utilizar para consertar esses diques e para elevá-los, né? Seja por cortinas de concreto, seja por argila, seja por pedras. Então, todo esse estudo também vai nos ajudar. Nós estamos finalizando também a questão da contratação das comportas. Nós temos agora, segunda-feira, também uma nova reunião com outro fornecedor. Estamos buscando tecnologias novas também, e principalmente para a comporta 14, que ainda há um impasse, né, se nós fechamos ou não. Nós temos toda aquela precaução em relação à mobilidade, mas também estamos muito preocupados porque ali é um ponto de fragilidade, como nós falamos, né, no primeiro bloco. É um ponto onde o rio Jacuí ele faz a curva ali, então ele joga muita força sobre aquele ponto. E há também um entendimento de engenharia que nós devemos fazer uma cortina de concreto ali, não ter comporta, justamente para se tornar um local mais seguro, um ponto mais seguro. Então isso nós ainda estamos avaliando com a engenharia, né? Se a engenharia vai ter uma comporta robusta ou se vamos partir para a cortina de concreto. E outras melhorias aí em casos de bombas, enfim, DIC, como eu falei, todo o sistema de proteção contra cheias como um todo, estações de tratamento de esgoto que também foram atingidas, que a gente já está providenciando melhorias aí futuras. Bom, as comportas que serão fechadas totalmente, temos 4 minutos, não é, Nanda? 4 minutos, né? 4 minutos. Obrigado, Nanda. Falando meu ponto aqui, pessoal, não estou louco. Aliás, Nanda, por favor, eu nem agradeci a nossa equipe toda que hoje está conosco aqui. Ao Chiclé, a Nanda Luxinger, ao Júlio, ao Giana Edição, a toda a turma. Aqui embaixo, o nosso Carlos Tire, Carlos Eugênio, toda a turma com a gente. Nanda, só para as pessoas não pensarem que eu sou doido, eu estou falando com você. Bom dia, Nanda. Bom dia. A voz do além que fala. A voz do além. Não, pessoal, o que ele está falando? Está aqui, a Nanda existe, está ali. Nanda Luxinger, repórter de altíssima qualidade aqui do Grupo Bandeirantes. As comportas, Maurício, que serão fechadas totalmente, então, quais são as projeções? São 3 ou 4? Não, na verdade, nós tínhamos já, Fabiano, diversas comportas que já estavam fechadas permanentemente. As comportas ainda existem lá no local, mas estavam muito... Só com a porta, com o portão. O portão fechado, exatamente, né? Porque há muitos anos atrás se tinha um acesso muito maior à Cais do Porto, né? Tinha os armazéns que funcionavam, enfim, tudo mais. E ao longo dos anos isso deixou de existir, né? Então não há mais a necessidade de ter aquelas comportas, né? A não ser pontos principais que já são os de acessos usuais hoje. Então, a previsão, Fabiana, que nós fechemos 8 comportas, estamos aí na dúvida se serão 7 ou 8, dependemos da comporta 14, da definição, mas a comporta, né, a de 1 e 2 ali que fica no cais embarcadeiro permanecerão abertas, a comporta número 4 que fica na Mauá com a Sepúlveda, que também é acesso principal ao cais do Porto, permanecerá aberta, temos a 6
que é de acesso ao catamarã também, junto à estação do Transurb e mercado. E também temos ali a 11 e a 12, que são de acesso à mobilidade, e há um impasse ainda em relação à 14, que há um estudo de engenharia ainda por trás disso. Então estamos avançando nisso, né? Estamos avançando tanto nos projetos de fechamento definitivo, nessas que já batemos o martelo, e também no projeto das novas comportas, né? Reforma daquelas do Muro da Mauá, que se mostraram robustas, né? Que são comportas bem diferentes do que aquelas da Castelo Branco, que sim se demonstraram muito frágeis, e aquelas sim, as que permanecerão abertas, serão comportas novas e extremamente mais robustas, né, muito mais resistentes a do que nós temos lá hoje. Eu me lembro que quando, já há alguns anos, houve aquela possibilidade de inundação do Guaíba, ainda com o prefeito José Fortunati, que foi a primeira vez que se fechou as comportas preventivamente, se considerou muito dificultada a forma de fechamento delas, já que viram uma força de um caminhão de peso, enfim, para poder... Muque, porque realmente era um caminhão muque, exato. Isso. Porque era difícil, de fato. Então, é muito importante esse tipo de medida para evitar aí novas inundações. Deixa eu agradecer aqui ao Maurício Loss pela presença. Maurício, obrigado pelos esclarecimentos, pela visita aqui no Grupo Bandeirantes, que a gente possa conversar mais vezes. A gente sabe que não é um trabalho fácil, você foi alvo de muitas críticas, mas também de muitos elogios, e principalmente eu faço questão de apontar o quanto você foi importante na comunicação. Seja notícia boa ou ruim, você estava ali para dar e para orientar a população. Olha, tem que sair para ter evacuação, e medidas que vocês tomavam juntamente com o prefeito Sebastião Melo. Mas tinha que informar e a comunicação não faltou. Parabéns, meu irmão, mais uma vez. Obrigado, Conte sempre conosco no Grupo Bandeirantes, tanto rádio quanto aqui a Band TV. E sucesso, conte conosco. Obrigado pela oportunidade, com certeza. Né? É muito trabalho indo pela frente. Né? A população quer uma esperança e ela quer uma segurança maior. E estamos trabalhando para isso. A população pode confiar na gente que muito em breve a gente vai ver obras aí espalhadas pela cidade, aí voltando à segurança, voltando à tranquilidade do porto-alegrense. Já conseguiu dormir um pouquinho mais? Agora a gente está conseguindo. Que sacanagem. Olha, não, foi brincadeira que o senhor vai trabalhar. Nós voltaremos na semana que vem com mais um Band Entrevista aqui na tela da Band TV, te agradecendo sempre pela companhia e te convido para me acompanhar também na próxima segunda, a partir das 10h30 da manhã, ao lado da Regina Lima, com Manhã Bandeirantes e à noite com 60 minutos. Semana que vem de volta aqui no Band Entrevista. Obrigado a toda a nossa equipe técnica aí na suíte, aqui no nosso estúdio. A gente volta semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.